12 horas, começando mais um Almoçando com Adailton. Estou aqui de volta ao meu habitat mais ou menos normal, né? Que eu estou aqui nesse período, nesse semestre. Hoje nós vamos tratar, preciso tomar uma decisão, como fazer. Preciso tomar uma decisão profissional, como fazer. É um recall do tema da nossa live ontem, mas nós tivemos um problema com o ambiente, não ficou muito legal, então não deixei salvo. Então vou fazer o recall aqui. Preciso tomar uma decisão profissional, como fazer. Preciso tomar uma decisão profissional, como fazer. Isso é profundamente importante e relevante para você que precisa fazer escolhas, quer tomar decisões assertivas, quer saber se você fica no trabalho, se vai para outro trabalho, se você muda de área, vai para uma área que você ama, enfim. Nós vamos conversar aqui alguns elementos agora valendo, agora de forma que a gente consiga aqui, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho a tela, que a gente consiga aqui trocar uma ideia legal. Então, vamos direto ao nosso tema aqui. Primeiro ponto que a gente tem que refletir é sobre a questão da tomada de decisão. Como tomar decisão assertiva, tá certo? O que significa isso? O que significa tomar uma decisão assertiva? Então, como é que a gente pode medir isso? Como é que a gente pode mensurar isso na vida profissional, tá? Uma forma de mensurar isso que eu sugiro, a minha sugestão, é você tomar como base as necessidades, suas necessidades, tá certo? E aí, nós estamos trabalhando já há um tempo aqui, durante as nossas lives, com uma variação de Maslow, classificando as necessidades em existência, relacionamentos e crescimentos. Então, você vai avaliar as suas decisões, as decisões que você vai tomar, decisões assertivas, decisões, mensurar se as suas decisões foram assertivas, adequadas ou inadequadas, com base na satisfação da sua necessidade. Veja, aqui tem uma palavra que é interessante, pouco utilizada, inclusive no português, mas muito utilizada no inglês, que é a plenitude. Então você vai buscar a plenitude. A plenitude dessas necessidades. E em última análise, quando a gente chega lá em cima, no crescimento e na contribuição, é a plenitude da sua pessoa. Não existe um você profissional, não existe um você pessoal. Existe você. Então, você vai fazendo escolhas e essas escolhas elas vão realizando ou tornando mais plena a satisfação dessas necessidades, sendo que o último nível lá, o nível do crescimento, da autorrealização, está associado a realmente você realizar a sua identidade, seu crescimento, sua evolução, sua maturidade, seu amadurecimento e a contribuição, ou seja, o legado que você pode deixar para os outros. É importante dizer isso porque muitas vezes quando a gente fala sobre essa questão das necessidades, parece que nós estamos transformando tudo numa visão egoísta. Eu não vou perder aqui muito tempo falando sobre isso. Depois a gente conversa. Se vocês quiserem que eu comente um pouquinho mais sobre isso nas próximas lives, deixe um comentário aqui que eu preparo uma live só para discutir essa visão com vocês, do eu e do outro. O eu e o outro, e como isso está intimamente relacionado, tá certo? Grande Guilhermo, meu sensei, Rai Sensei, Tainan, Liliane Magno, beijo no coração, minha querida. Shake da Pati, o melhor shake de Salvador, isso é verdade. Então, o que é que acontece? Quando nós falamos sobre essa questão das necessidades, muitas vezes parece assim, olá, que o ego, o egoísmo e tal, não estou falando disso. Até porque, quando eu falo dos níveis de necessidade, mesmo os níveis mais básicos, como de existência, ele não diz respeito somente a você, principalmente se você tem família constituída, se você é pai, se é mãe, se você tem que cuidar de uma casa, se você tem pessoas dependentes de você. Quando eu digo necessidade da existência, não é simplesmente você e o resto que se exploda. Isso não existe. A gente pode trazer aqui um contexto. Não existe um contexto do eu sem o outro, né? E do outro sem o eu, né? Para existir um outro tem que existir um eu ali. Então existe essa relação e nós já conversamos inclusive numa live aqui, tá aí guardado no IGTV, que a maturidade consiste
a gente pode analisar o desenvolvimento humano sobre essa perspectiva de tomar consciência de si próprio, sua identidade e tomar consciência do outro, de quem é o outro, né? Isso é tão importante, isso é tão profundo que traz aí um impacto muito grande nas escolhas que nós fazemos no nosso dia a dia, consequentemente também na nossa vida profissional. Então, tomar uma decisão assertiva, você pode medir isso de acordo com as necessidades, nível de existência, sua valorização, né? Você, como é que está a sua vida profissional? Você vive sua profissão apenas para pagar o cartão de crédito, a fatura do cartão no próximo mês? Quer dizer, todas essas coisas trazem essa reflexão. Nível dos relacionamentos, o equilíbrio, sua vida social, sua vida familiar. Ou você usa a estratégia businessman por 15 anos para depois ser um family man, né? Será que existe isso? Será que isso é uma coisa viável? Será que do ponto de vista de relacionamentos, família, desenvolvimento humano, é a estratégia mais adequada? Da mesma forma, nós temos os níveis mais transcendentes, né, que estão ligados à transcendência, né, que é justamente o nível do crescimento e da contribuição. Seu exercício profissional, ele faz sentido dentro de um contexto social, dentro de uma perspectiva do legado que você quer deixar ao mundo, dentro de uma perspectiva de contribuição que você quer deixar para a sociedade, diferença que você quer fazer na vida das outras pessoas, ajuda essas pessoas a realizar transformações e mudanças. Isso daí funciona para qualquer atividade profissional, gente. É verdade que tem algumas atividades que elas têm esse apelo e essa vocação, né, intrínseca mais forte, mas isso faz parte de qualquer atividade. Eu lembro aqui, logo muito cedo, quando eu comecei a andar de transporte público em Salvador, né, mais ou menos com uns 9 anos, tem uns amigos meus que brincam comigo que tudo eu comecei a fazer aos 9 anos. Mais ou menos aos 9 anos eu já comecei a usar transporte público para ir para a escola, para ir de casa para a escola, da escola para casa. E eu lembro que eu descia do ônibus, sempre que eu descia do ônibus eu agradecia ao motorista, né? E isso é uma coisa que eu fazia porque eu pensava assim, poxa, se esse cara não trabalhar, ou se ele não fizer o trabalho dele bem feito, qual o impacto que ele vai causar dentro dessa sociedade? Então, independe, aqui eu não estou falando de status que a sua atividade profissional lhe traz, tá? Mas cada profissão ela tem uma importância, independente do nível de conhecimento, de expertise, de intelectualidade ou de renda que ela confere. Qualquer que seja a atividade profissional, ela tem uma contribuição à sociedade, tá certo? É só lembrar aí o que é que acontece nas cidades quando algumas profissões que nós pouco valorizamos param de trabalhar, né? A gente tem aí na memória cidades que, por exemplo, os garis entram em greve. O que é que acontece na cidade, né? Então, cada profissão ela tem a sua, e você ter essa consciência é fundamental para que você possa entregar efetivamente a excelência disso e satisfazer um nível de necessidade que transcende, que vai te fazer tomar consciência de que você faz parte de um sistema muito maior. Então, esse é um elemento fundamental para justamente medir essa dimensão das decisões assertivas. O que é que isso está vindo de encontro a quais necessidades? E um grande erro é o desequilíbrio dentro dessas necessidades. Veja, nós estamos falando de um triângulo que tem uma base, tem um topo, e que é preciso você garantir a base para você chegar ao topo, mas em geral o que é que acontece? Nós tomamos decisões apenas para a sobrevivência, para a existência. Isso daí gera um desequilíbrio, né? Isso gera um desequilíbrio na vida na vida da pessoa. Não, você precisa encontrar escolhas que te façam efetivamente atingir a plenitude em todos esses níveis de necessidade, tá? Então isso é uma forma que eu utilizo quando eu estou dando uma orientação, quando eu estou dando consultoria, quando eu estou fazendo uma conversa ou em treinamentos, que é uma coisa que eu dou para balizar. É aqui que você vai utilizar as balizas. E aí você vai para um processo de tomada de decisão, onde você tem
indicadores ali que vai te fazer pesar uma coisa e outra. E aí eu aplico geralmente dentro dessa dimensão como fazer, né? Como tomar uma decisão, uma técnica que eu nunca vi falhar. De novo, eu não quero trazer aqui uma visão absoluta, total, resposta definitiva, porque eu acho que isso não existe em canto nenhum, em ciência nenhuma, filosofia nenhuma, nem em religião nenhuma, tá certo? Eu tenho minha fé, eu tenho minha crença, eu acredito em Jesus Cristo, mas para mim a gente está sempre numa busca e num caminho, tá certo? A gente tem que encontrar, é sempre um processo, nunca nada é definitivo, único. A gente tem que entrar no processo e descobrir, é descoberta. Isso eu lido nesse aspecto, inclusive na minha fé, ainda mais se for pensar em questão de ciência, ainda mais se for falar de PNL, ainda mais se for falar de uma escola da psicologia ou uma metodologia educacional. Tudo tem os seus limites de respostas, tudo tem o seu... nada para mim é absoluto e definitivo, tá certo? Nada feito, criado pelo homem é absoluto e definitivo. Então, eu não quero trazer isso daqui, mas essa metodologia eu nunca vi falhar. Na minha experiência empírica, eu nunca apliquei ela de forma que a pessoa ainda permanecesse em dúvida. Pelo menos eu aplicando a técnica, eu nunca vi isso falhar. Né? A pessoa está ali, não sei o que é que eu vou fazer, não sei o que é que eu vou fazer, que é o segundo elemento de reflexão que eu quero trazer para vocês, que é a dimensão perdas e ganhos. Né? A neurolinguística, ela classifica, ela pondera o comportamento humano, né? Na verdade, assim, ela identifica características do comportamento humano em um elemento chamado metaprogramas. Então, existem metaprogramas que estão direcionando os comportamentos que eu e você nós estamos tomando, tá? Em um desses metaprogramas, do principal, na verdade, ele é tão importante que alguns autores da neurolinguística nem consideram como metaprograma, né? Mas, de fato, ele que é o seguinte: o comportamento humano está sempre fugindo de uma dor e buscando um prazer, fugindo de uma dor e buscando um prazer. Então, esse elemento, ele é fundamental para os comportamentos e para as escolhas, tá certo? Nós estamos sempre pesando dor, prazer, e sempre fugindo de dor e buscando prazer. Olha, isso daqui dá para tirar vários elementos, aqui de comportamento e de educação comportamental, tudo bem? Então, qual é a técnica que eu faço? Imagina que você está numa dúvida, você não sabe se tomar uma decisão profissional. Então, simplesmente você faz dois cenários. Faço, por exemplo, eu vou ficar nesse emprego ou vou sair para outro emprego. Você coloca ficar, coloca sair. E aí você coloca o que é que eu ganho se eu ficar, o que é que eu perco se eu ficar. O que é que eu ganho se eu sair e o que é que eu perco se eu sair. Então você vai escrever, refletir, escrever o que é que você ganha em uma escolha e outra e o que é que você perde em uma escolha e outra. O que é que eu ganho se eu ficar, o que é que eu perco se eu ficar. O que é que eu ganho se eu sair, o que é que eu perco se eu sair. Existe um cruzamento aqui que eu não vou trazer agora, porque aí seria uma coisa mais detalhada em relação a essa ferramenta, mas ela é muito legal e ela é muito importante, porque ela justamente te traz essa dimensão da perda e ganho. E, em geral, quando eu aplico essa técnica, as pessoas têm a clareza de qual é a decisão assertiva. Geralmente eu faço trabalhando a questão do ganho. Muitas vezes a pessoa não percebe, mas ela começa a colocar isso frente às necessidades. Ela eu já vou identificando. Ela está no nível, ela está identificando uma satisfação de necessidade do nível de existência. Ela está identificando um ganho no nível de relacionamento. Ela está identificando um ganho no nível de transcendência ou no nível de crescimento. Aqui ela está identificando uma perda na existência, perda em relacionamentos e perdas no crescimento. Se você pegar e ainda dividir nesses três níveis de necessidade, você vai ter uma clareza do que é tomar uma decisão e do que é tomar outra decisão. Isso daqui, gente, é fundamental. Às vezes eu vejo algumas pessoas falando: eu quero fazer uma dieta, eu quero não sei o que, não quero não sei o que. Perdas e ganhos, principalmente a visão de perdas e ganhos imediatas, perdas e ganhos de longo prazo, né? Perdas e ganhos de curtíssimo prazo e perdas e ganhos de longo prazo. Por exemplo, uma pessoa que quer se dedicar, ter uma saúde legal, ter até uma estética legal do seu corpo e tudo, ela tem que treinar, ela tem que cuidar da sua alimentação, ela tem que isso, tem que aquilo.
Então, é preciso que ela tenha uma visão de perdas e ganhos de longo prazo. Porque se ela ficar no curto prazo, quando aparecer aquele pudim de leite, já foi-se embora a dieta, já foi-se embora treino, já foi-se embora tudo. Ela acorda de manhã, está um pouquinho friozinho, já foi-se embora treino. Por quê? O ganho do curto prazo é maior do que a perda no curto prazo. E aí, em geral, os comportamentos que você deseja se livrar Bença manhinha, maravilhoso te ter aqui, minha mãe. Beijo no coração. Então, em geral, os comportamentos que você quer se livrar e você não consegue, para prestar atenção, é porque ele tem um ganho imediato de curto prazo, um ganho de curto prazo que supera a perda de curto prazo. Mas eles são danosos por quê? Porque no médio e longo prazo eles vão trazer uma perda maior do que o ganho. Então, por exemplo, algumas coisas que a gente sabe que é importante, que nós precisamos fazer, que temos dificuldade, eles têm pouco ganho, muita perda no curtíssimo prazo, mas tem um ganho e uma perda, um ganho enorme, pouca perda no longo prazo, no médio e longo prazo. Por exemplo, uma reflexão, uma coisa que vai te impulsionar a escolhas mais assertivas. Você entender essa dimensão que está funcionando no seu cérebro, está funcionando na sua mente em um nível de inconsciência. Pessoal, querer, eu quero fazer. Isso daqui você, tô com vontade, pronto, agora foi, eu quero. Isso daí é a sua mente consciente. Cuidado, porque a mente consciente ela é muito mais poderosa. Então você tem que ser inteligente e saber lidar com essa mente inconsciente para que você possa efetivamente trabalhar isso. Meu grande amigo Danilo Pastorelli, mesmo nas dores pode haver ganhos secundários, muitas vezes inconscientes. Com certeza, é um pouquinho isso que eu estou falando, de você entender essa visão de médio, de longo prazo, que você se permite um comportamento que não tem um ganho imediato tão grande, mas no médio e longo prazo ele vai te dar um retorno. Como também a gente não pode simplesmente definir o mundo e a vida nas perdas e ganhos, né? E isso daí é um metaprograma que está direcionando o nosso comportamento, mas existem alguns mistérios de aprendizagem que nós fazemos em cada experiência. Será que alguma pessoa deixa de tomar decisões como uma forma de sabotagem? E aí não toma nunca uma decisão? Maravilha. Essa perdas e ganhos é uma aplicação de técnica, de ferramenta que inclusive evidencia os sabotadores, tá? Então, quando você, por exemplo, está entre tomar uma decisão ou não, né? Quando você diz, não vou decidir, vou ficar aqui, não vou sair, por exemplo. Então, o ganho de não vai sair e a perda de sair são os sabotadores para você sair. Ou os motivadores para você não sair. Então, o que é motivador para uma decisão é sabotador para outra decisão, tá certo? E aí você consegue cruzar isso bem. E é impressionante que geralmente os quadrantes ganhos em sair e perdas em ganho em não sair, perdas em sair, eles se coincidem. Geralmente os elementos eles se parecem. Então aí a gente identifica justamente o que é que está te sabotando a você sair. E muitas vezes, gente, essa escolha, ela tá tão óbvia, mas aí falta, mas a pessoa não faz essa reflexão e não entende o que é efetivamente. Às vezes ela tá presa ali, sabe aquela imagem do elefante amarrado num pé de uma cadeira, né? Ela tá presa numa cadeira, né? E é uma coisa tão pequena, mas justamente esse exercício ele traz essa consciência. E aí nós vamos trazer muito mais o terceiro elemento de reflexão que eu queria trazer aqui para aqui, ó, que é a dimensão do seguinte, é a dimensão de tomar a decisão, porque aqui eu estou tomando consciência, mas quer dizer que eu vou fazer essa escolha, quer dizer que eu vou decidir qual é o fator fundamental de sucesso de uma pessoa. A coragem, é tomar a coragem de fazer. Tá? E existem elementos aqui igualmente fundamentais também nessa questão da escolha. Coragem, decidir é algo próprio da maturidade. À medida que você amadurece, você decide. É assim. Quando
quando você era um bebê, você não decidia absolutamente nada, tá certo? Quando você era um bebê, você não decidia absolutamente nada. À medida que você vai crescendo, escolhas, você vai podendo fazer escolhas e precisa se responsabilizar por elas. Você acha que a melhor fase da vida é a infância? Para com isso. A melhor fase da vida é a fase que você está vivendo agora, tá? A melhor fase da vida é agora. Essa é a melhor fase da vida. É aqui que você pode, de fato, ser as coisas. Não fica pensando numa fase que passou que você poderia ter sido. Nem fica pensando numa fase que virá que você poderá ser. Ah, segunda-feira eu vou poder começar, eu vou começar a mandar currículo. Esquece isso, pô. Isso não existe, é agora. A melhor fase da vida é agora. Então, você precisa assumir efetivamente essa maturidade, tomar essa consciência e ter a coragem de fazer. Vai para a jornada. E aqui a gente já falou um pouquinho sobre essa questão da coragem, né? Aqui a gente já falou um pouquinho dessa questão do sucesso. Quanto mais você é apegado ao sucesso, mais você quer. Você não quer, na verdade eu não digo, né? Eu não sei se você quer o sucesso ou se você não quer fracassar. Às vezes eu acho que a gente fica mais com foco de não fracassar e por isso não tem sucesso. E por isso fica ali na estratégia biscoito de água e sal. Já falei isso essa semana, tá certo? Fica na discussão biscoito de água e sal. Você é aquele profissional, né? Você não é ruim. Você é medíocre, né? Você não é ruim, você é medíocre. Não sei se vocês sabiam disso, né? Mas medíocre é melhor do que ruim. Quer dizer, melhor assim, né? Tem desempenho melhor do que ruim. Mas é o pior cenário que tem, porque você, né? Você é biscoito de água e sal. Aí deve ter gente, mas um biscoitinho de água e sal no café, é bonzinho, né? Biscoitinho de água e sal, café com leite, é gostosinho. Só que você bota isso no Instagram? Não. Então você não realiza a sua plenitude, você pode ser muito mais, tá certo? Você pode ser muito mais, você pode ser uma tapioca recheada, você pode ser um banquete baiano, você pode ser um banquete francês. Então, vai com a coragem, toma a decisão, vai, é a jornada. Esquece essa coisa de... Claro que o que a gente quer é o sucesso, a gente está buscando o sucesso, eu quero a vitória, eu quero ganhar, eu quero ter bons resultados, tá? Mas o principal é o processo, é a jornada, é o caminho, né? Se eu cair, eu levanto. Aqui está o meu sensei, né? O sensei Guilherme aqui. A gente tem foi com ele que eu aprendi essa expressão do Aikido. Cai 7, levanta 8, né? Cai 7, levanta 8. Aliás, 50% do treinamento do Aikido é a gente cair. A gente está 50% do tempo caindo, 50% do... Aliás, nós estamos aprendendo técnicas de cair, né? Aprendendo técnicas de cair. Então, isso é importante. Você está caindo, você está fracassando, tem técnica para isso. Eu treino o Aikido para treinar minha mente para isso, né? Saber viver aquele momento, porque ali tem aprendizagem, ali também tem. É impressionante que em alguns mercados, nós ainda não chegamos isso aqui no Brasil, alguns mercados começam a mensurar, por exemplo, o profissional pelos fracassos que ele teve e como ele saiu dali. Não é simplesmente eu fracassei, pronto, fracassei. Não é isso. Mas é como, o que aconteceu ali? O que você experimentou ali? Cada vez mais comum ter demandas em entrevistas de emprego, por exemplo, com isso. Cada vez mais comum, quando você vai, por exemplo, a rodada de investidores e tudo mais, o cara quer saber quantas vezes você quebrou. Chega para o empreendedor e pergunta, quantas vezes você quebrou? Ah, não quebrei, eu nunca quebrei. Isso não é legal, isso não é bem visto no mercado de investimentos. O investidor anjo, ele não enxerga isso de uma forma positiva. Porque ele diz, poxa, eu não sei. Tá, tudo bem, você bate bem, mas você nunca levou um golpe. Quando você levar, o que vai acontecer? Como é que eu vou botar meu investimento na sua empresa? Porque o golpe vai vir. Então é a jornada, é ter a coragem, é realmente chegar e fazer. Eu estou vendo aqui, eu fiz esse processo, identifiquei minhas necessidades, estou vendo a plenitude em cada nível, eu estou identificando perdas e ganhos em cada realidade. O que é que me falta agora? Coragem, botar a mão para fazer, vai lá e faz agora. Ah, mas eu não estou pronto ainda. Beleza, você precisa se preparar mais? Preciso. Então, você começa a se preparar agora. Agora. Para quando? Então você começa a definir as coisas. Você vai do jeito que está, do jeito que tem. Você não sabe se vai ter o amanhã. Aliás, o amanhã ninguém tem. Você só tem o hoje, você só tem o agora. E cada agora que sua vida lhe apresenta.
cada agora que sua vida apresenta para você. Então, você tem que... coragem, é dar cara para bater, tá certo? Para com isso, esquece esse medo, o medo de não ser bom bastante, de ser rejeitado, de ser reprovado. Ele sempre está presente, ele sempre está com você. Fica atento, reflita, conversa com você mesmo, né? Eu sou uma pessoa conhecida pelos meus amigos que eu gosto de caminhar, né? E principalmente à noite. Eu saio, eu caminho muito à noite. Então aquele é um momento que eu tô conversando comigo mesmo, eu tô me entendendo, eu tô me encontrando, eu tô dizendo, cara, isso é medo da rejeição. Você tá incomodado porque você tá se sentindo rejeitado, esquecido, deixado de canto, né? Normal. E aí eu me acolho ali. Eu me acolho, é isso mesmo, Adailton. Você é humano, esses são os seus medos. E aí, o que é que você vai fazer agora? Tá certo? Então você entra na jornada e vai com a cara. Coragem. Coragem, ela é fundamental para que você tome essa decisão e para que efetivamente essa decisão se torne resultados positivos para você. Maravilha, espero ter ajudado com essas reflexões. Se vocês quiserem deixar aqui alguns comentários, algumas perguntas, observações em relação a esse tema, eu pretendo aprofundar cada vez mais isso, porque a maioria das demandas que eu recebo por vocês, por inbox e várias outras pessoas que já vieram conversar comigo, já fizeram processos de acompanhamento comigo, de consultoria comigo, sempre estão nessa dimensão da decisão, né? De fazer uma... eu não sei se... para mim essa minha vida profissional já não dá mais, não cabe mais, eu estou pensando em encontrar uma outra coisa, mas não sei o certo o que é, sempre está nesse processo, né? Eu estou no meu trabalho e eu não sei, eu tenho aqui uma dimensão de ficar nesse setor ou me projetar em uma outra área, mas aqui eu já estou dominando, aqui, então eu vou sair de um setor comercial, de uma linha de produto para outra linha de produto, eu não sei se eu me torno... se eu continuo sendo funcionário da empresa ou se eu peço dispensa da empresa e me torno um fornecedor naquela mesma área, tendo aquela empresa como cliente. Então tem sempre esse processo de decisão nas demandas que vocês me fazem, nas escolhas e com isso todos os receios das consequências dessas decisões, dessas escolhas. Se você fizer com esse caminho aqui que eu estou desenhando para vocês, vocês vão ter minimamente aí balizas, medidores, né, indicadores de qual trajeto deve tomar e com certeza, mesmo que tudo dê errado, vai dar certo, porque é uma jornada, é aprendizagem. É aprendizagem. Eu costumo dizer e falar a palavra fracasso porque eu sei, principalmente nesse mundo aí de redes sociais, de tudo bem, gratiluz, de mundo cor-de-rosa, né? As pessoas evitam algumas palavras e usam eufemismos. Esses eufemismos, eles são muito danosos, tá? Os eufemismos, eles são danosos para o padrão mental. A programação neurolinguística, ela se fundamenta justamente nisso. Ela identifica o seu padrão mental através da linguagem. E o eufemismo é uma tentativa de esconder, né? O eufemismo é uma figura de linguagem maravilhosa, tá? Que deve ser muito bem aplicada na perspectiva da escrita, tudo bem? Ou na perspectiva da linguagem, porque não é só escrita, você pode também em outras modalidades da linguagem. Vocês já entenderam, não sou professor de português. Então, ele tem muito significado e traz riqueza para a linguagem, mas para o padrão mental, o eufemismo, ele não é legal. Não é, ele esconde algumas coisas. Você está tentando amenizar justamente dores. Isso daí é uma coisa que esconde elementos. Quando eu estou, por exemplo, fazendo um acompanhamento com alguém, eu estou atento o tempo todo na linguagem que a pessoa está utilizando. Então, por isso que eu gosto de falar fracasso, queda, caí, fracassei, quebrei, tá certo? Não tem que ter medo disso, não tem que ter medo dessa palavra. Mas no fundo do meu coração, eu acredito que só existe um fracasso. Só um, papai, só um. Desistir, se acovardar. Esse é o único fracasso. Enquanto você não desiste, enquanto você não se acovarda, papai, o jogo ainda não terminou, meu irmão. O jogo não terminou. O sino não bateu. O anjinho não veio te buscar
para o outro plano. Então vamos jogar. Então mesmo que tudo dê errado, nada que você pensou aconteça, acredite, tudo vai dar certo, porque você está na jornada, você está na evolução. Não tem como você buscar, você dedicar o seu melhor. Isso é crença, tá? Isso é uma crença pessoal. Você não precisa ter essa crença, mas eu acredito nisso. Não tem como você dedicar, você entregar o seu melhor, você buscar ali. Nunca vi alguém dizer, plantei uma semente de morango e colhi pimenta. E nada contra a pimenta nem a morango. A questão é, plantei pimenta, colho pimenta, plantei morango, eu colho morango. Para mim isso é uma lei natural, tá? Da existência. Então, tudo deu errado, vai dar certo. Porque você está na jornada. E vamos lá, você vai ver que os resultados eles vão vir e muitas vezes de lugares que você nem imagina que ele viria. Pode ser uma caldeirada de frutos do mar, fica sendo purê de... Boa, Adriana. Boa. Caldeirada de frutos do mar. Tá com saudade da prainha, né, mãe? Tá com saudade. Não adianta avaliar, refletir, utilizar a ferramenta e não efetivar a decisão. Exatamente, exatamente. Então, pessoal, o que seria essa decisão assertiva? Vamos balizar isso daqui. Então, o que você utiliza para balizar? Eu estou propondo a questão das necessidades, tá certo? Como é que eu posso fazer para tomar essas decisões? Para entender o que está me sabotando, o que está me motivando, o que é isso? Podemos utilizar meta-programa, um deles. Fuga da dor, busca do prazer. Tá certo? Fuga da dor, busca do prazer. Perdas, ganhos. Agora, o que é fundamental nisso tudo? A coragem de descer para a arena! Eu nunca vi ninguém ganhar medalha estando na arquibancada, papai! E olha que tem gente que diz assim, no futebol a torcida faz a diferença. Eu acredito que faz mesmo. Mas não ganha medalha, não. Quem ganha medalha é quem está no campo, papai! Quem ganha medalha é quem está no campo. Então, coragem, vamos pra frente, porque você merece com certeza tomar decisões assertivas e encontrar a carreira profissional na área que você ama. Beijo no coração, até amanhã, 12 horas, em mais um Almoçando com Adailton. Valeu!